Excelente dia para todos que acompanham mais este mergulho analítico em nosso Deep Dive. É um prazer iniciar nossa jornada de hoje. Convido a nossa audiência a visualizar a seguinte cena. Um profissional do direito com uma capacidade técnica brilhante, daquelas mentes raras que elaboram petições irretocáveis. Ah, o clássico acadêmico impecável. Exatamente. Aquele indivíduo que constrói teses que fariam qualquer ministro de tribunal superior refletir profundamente sobre a jurisprudência. Contudo, no exato momento em que esse mesmo profissional senta à mesa com o cliente em potencial e a conversa caminha perigosamente para o temido contrato de honorários, algo trágico acontece. O brilhantismo intelectual simplesmente congela. É um silêncio constrangedor que toma conta da sala. Ou pior ainda, o indivíduo subitamente se transforma em um vendedor desesperado. Começa a oferecer descontos que nem sequer foram solicitados e a pressionar quem está do outro lado da mesa. O material que fundamenta a nossa análise de hoje promete solucionar esse impasse de forma definitiva. E solucionar com muita elegância, eu diria. Sem dúvida. Vamos debater o artigo intitulado O Código SPIN, assinado por André Medeiros, publicado no portal da Advoco Brasil. O texto propõe adaptar a consagrada metodologia Spin Selling de Neil Rackham para a realidade muitas vezes engessada da advocacia. A promessa do autor é transformar essa interação comercial em uma jornada ética, puramente consultiva e altamente persuasiva. Olha, o que é fascinante a ti é observar como a psicologia humana opera quando o assunto envolve alto risco e grandes quantias financeiras. O mercado jurídico pune severamente qualquer abordagem que lembre técnicas de vendas amadoras. Aquela postura clássica do vendedor de enciclopédias. Perfeito. O objetivo da metodologia detalhada no artigo não é, de forma alguma, transformar operadores do direito em marqueteiros agressivos. A intenção é lapidar o profissional para atuar como um verdadeiro parceiro estratégico. Alguém que domina a arte de fazer as perguntas corretas no momento exato. É muito fácil julgar o profissional que passa os primeiros 40 minutos da reunião recitando diplomas, especializações no exterior e o próprio currículo acadêmico. Mas precisamos ter um pingo de empatia com essa conduta. Como assim? Bem, as faculdades de direito condicionam essas mentes durante anos a acreditarem que credenciais, títulos e citações doutrinárias extensas são a única moeda de troca válida no mercado. Como o indivíduo supera esse condicionamento profundo para colocar o foco inteiramente na pessoa que busca ajuda? Essa, sem dúvida, a raiz do problema. A academia recompensa quem fala mais e quem demonstra mais erudição. No entanto, o artigo de André Medeiros aponta que a tese central de Neil Rackham subverte completamente essa lógica. A pesquisa monumental que originou o Spin Selling não foi um mero palpite. Eles observaram mais de 10 mil vendedores em 23 países. Um volume de dados impressionante. Exato. E os dados mostraram que técnicas clássicas de fechamento, o tratamento ensaiado de objeções e a pressão psicológica até funcionam para vendas pequenas e puramente transacionais, mas quando o cenário envolve a contratação de um escritório para um contencioso estratégico, por exemplo, o risco percebido por quem contrata é imenso. Até porque haverá um relacionamento contínuo, não é uma compra de prateleira. Correto. Nesse ambiente de alta complexidade, o foco muda completamente da variável preço para a construção de valor e confiança. E passar meia hora falando de si mesmo, exaltando as próprias credenciais, destrói essa construção no primeiro momento. Mas espere um pouco. Vamos assumir a posição de quem atua na linha de frente dos escritórios todos os dias. Se o profissional não utilizar uma técnica incisiva de fechamento, se não pressionar levemente para a assinatura imediata do contrato, não existe o risco real de o cliente simplesmente levantar da cadeira, agradecer pelo excelente café e ir direto para um concorrente que ofereça uma postura mais comercial e agressiva. A intuição diz que sim, mas a pesquisa demonstra exatamente o oposto. Em vendas complexas, a pressão aumenta a resistência de forma quase automática. A pessoa que busca auxílio jurídico para um problema sério tem uma dor latejante. Ela não quer saber quantos prêmios o escritório ganhou no primeiro minuto e tampouco deseja ser encurralada contra a parede para assinar um papel. Compreendo.
O foco deve ser a dor. O sucesso reside em desenvolver as necessidades dessa pessoa por meio de perguntas muito bem estruturadas. É aí que entra o mapa tático do acrônimo SPIN, desenhado especificamente para guiar a mente de quem escuta até uma descoberta inevitável, sem empurrar a contratação goela abaixo. Então, vamos desempacotar isso. Vamos dissecar esse mapa da Advoco Brasil, letra por letra, porque aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem nos ouve. A primeira é o S, de situação. O objetivo declarado é entender o contexto de forma ampla. Como o profissional de direito consegue coletar esse panorama sem transformar a reunião inicial em um inquérito policial frio e distante? A chave de ouro para a letra S é a moderação. Perguntas de situação estabelecem o terreno sobre o qual a negociação vai caminhar. O artigo exemplifica com questionamentos como: há quanto tempo existe essa questão legal na empresa? O grande alerta de André Medeiros é que o excesso dessas perguntas gera uma fadiga tremenda. Aquela sensação de estar preenchendo um formulário interminável em voz alta. Precisamente. Quem conduz a reunião deve pesquisar a empresa ou o indivíduo previamente. É um erro primário fazer perguntas óbvias que poderiam ser respondidas com uma rápida busca na internet. O S serve apenas para encontrar o gancho inicial para a próxima fase. Entendido. O que nos leva à letra P de problema. Uma vez que o cenário está desenhado, é hora de descobrir a dor real. Mas pergunto, e quando o cliente já chega à reunião com um diagnóstico próprio, dizendo com absoluta certeza qual é o problema, mesmo estando tecnicamente equivocado? Como as perguntas de problema atuam nesse caso específico? Excelente ponto de reflexão. Quem busca o advogado frequentemente confunde o sintoma visível com a doença silenciosa. As perguntas de problema não servem apenas para ouvir passivamente a queixa inicial, mas para explorar dificuldades e insatisfações subjacentes. O profissional atua quase como um médico investigando uma dor difusa. Correto. Um exemplo formidável do texto é questionar. Quais os maiores desafios práticos em relação a essa disputa contratual? Isso ajuda a mapear obstáculos e vulnerabilidades que o próprio interlocutor ainda não havia organizado mentalmente. Abre espaço para o profissional demonstrar, com sutileza, que o buraco, na verdade, é muito mais embaixo. Sendo totalmente honesto sobre a próxima fase, a letra I, de implicação. Lendo o material, isso soa um pouco como jogar sal na ferida do cliente. Porque é estritamente necessário fazer a pessoa focar no quão ruim a situação pode ficar. O advogado não deveria ser a figura que traz tranquilidade imediatamente para a mesa? Essa é a armadilha na qual quase todos os advogados inexperientes caem. A implicação é o coração pulsante do método SPIN em negociações complexas, porque a inércia é de longe o maior concorrente de um escritório de advocacia. A inércia de simplesmente não fazer nada e deixar o problema para depois. Exato. Imagine um cenário corporativo onde uma empresa possui um passivo trabalhista que a diretoria, por desconhecimento, considera pequeno. Se o advogado trouxer a solução brilhante imediatamente, o serviço parecerá muito caro em relação a um problema que a empresa subestimou. A implicação transforma um incômodo isolado em uma ameaça sistêmica. O texto sugere perguntar algo como a falta de um acordo agora pode impactar a rodada de investimentos no próximo semestre? Isso muda tudo. O profissional não está afirmando de forma arrogante e autoritária que a empresa vai perder os milhões em investimentos. Ele faz com que o próprio representante da empresa reflita e verbalize esse risco estratégico gigantesco. E quando o cliente verbaliza o risco, o problema ganha um peso colossal. O risco de não fazer nada passa a ser muito mais assustador do que o valor dos honorários cobrados pela banca jurídica. Brilhante. E suponho que seja isso que prepara o terreno perfeito para a última letra, o N, a necessidade de solução. Sem dúvida. Após a dor ser amplificada pela implicação, o instinto humano natural seria o advogado apresentar aquele monólogo salvador da pátria. Contudo, o SPIN exige disciplina.
Exige que o próprio interlocutor verbalize o alívio que a solução trará. O cliente vende a solução para si mesmo. É a síntese perfeita. O advogado pode perguntar de forma calculada de que forma uma reestruturação tributária bem-sucedida contribuiria para a segurança das operações do grupo nos próximos 5 anos. A própria pessoa sentada à frente articula os benefícios. Cria-se um ambiente extremamente positivo, onde a contratação do escritório se torna um próximo passo lógico e intensamente desejado. O artigo de André Medeiros aprofunda essa dinâmica, trazendo um conceito do livro original que muitas vezes causa confusão no mundo corporativo. O princípio 80-20. A aplicação prática disso na rotina acelerada da advocacia parece um tanto nebulosa. O que exatamente significa 80-20 nesse contexto específico de investigação de necessidades? O princípio ilustra a proporção ideal de comunicação e o foco estratégico na conversão de necessidades. Em uma reunião comercial tradicional e falha, o prestador de serviços fala 80% do tempo e ouve apenas 20%. O spin selling inverte isso radicalmente. O profissional do direito deve ouvir ativamente 80% do tempo. Mas há uma camada muito mais profunda abordada no texto da Advoco Brasil, que é a distinção crucial entre necessidades implícitas e necessidades explícitas. Qual seria a diferença na prática? Quando o cliente senta à mesa e fala de forma genérica, estou tendo problemas com a alta rotatividade de funcionários. Isso é uma necessidade implícita, é apenas um desabafo inicial. E tentar vender um serviço jurídico complexo em cima de um mero desabafo é o erro fatal das vendas grandes, correto? Correto, e muito comum. O vendedor inexperiente escuta a queixa vaga e já ataca imediatamente com uma proposta de auditoria. O mestre em negociações tem paciência. Ele utiliza as perguntas de implicação e necessidade de solução para amadurecer esse desabafo até que ele se transforme em uma necessidade explícita. E como sou uma necessidade explícita? É o momento em que a queixa vira uma declaração clara de intenção e urgência. Algo como: nós precisamos de uma blindagem jurídica urgente para estancar essa sangria trabalhista antes da próxima auditoria externa. Somente quando essa necessidade explícita surge de forma clara é que faz sentido estratégico apresentar o portfólio de serviços. E isso se conecta com outro gargalo terrível na advocacia. O texto destrincha a diferença fundamental entre vantagens e benefícios, que parece ser o motivo exato pelo qual tantas propostas de honorários impecáveis são ignoradas ou leiloadas no mercado. O artigo cita o caso emblemático da Motorola no Canadá, que aumentou o volume de vendas em 27% ao aplicar a metodologia e focar em construir valor real. Tudo bem, a Motorola vendia rádios e celulares para empresas no Canadá. Como traduzimos isso para a realidade nua e crua de um escritório de advocacia brasileiro? A tradução para o mercado jurídico brasileiro é cristalina e, devo dizer, um pouco dolorosa para muitos egos inflados. Dizer, nosso escritório possui 10 anos de mercado, acumulamos prêmios internacionais e contamos com uma equipe multidisciplinar formada nas melhores universidades, é apresentar meramente uma vantagem. É um exercício de vaidade. Basicamente, vantagens descrevem características e falam apenas de quem as possui. Elas não resolvem dores. Já os benefícios demonstram exatamente como essas características solucionam a necessidade explícita que acabou de ser mapeada com tanto esforço durante as perguntas. Deixe-me ver se o raciocínio acompanha a teoria da Advoco Brasil. O benefício seria o advogado dizer algo como: porque temos especialistas nas áreas tributária e trabalhista trabalhando juntos na nossa banca, conseguimos reestruturar o quadro societário da empresa sem acionar gatilhos que gerem processos sindicais indesejados, poupando a diretoria dessa dor de cabeça futura. É essa a diferença entre vantagem e benefício? Essa é a distinção perfeita. Quem contrata não paga honorários altíssimos para financiar o brilho intelectual e a vaidade da banca. O pagamento ocorre exclusivamente para adquirir a paz de espírito tangível. Quando a equipe da Motorola parou de focar nas especificações técnicas dos aparelhos
e passou a focar em como aqueles aparelhos resolviam problemas logísticos específicos dos clientes, as vendas dispararam. A mudança de perspectiva é fantástica. Sim, na advocacia, parar de focar em currículos emoldurados na parede e focar em soluções altamente personalizadas gera o mesmo efeito multiplicador de resultados. Certo. Então, chegamos ao final da reunião. Se toda a literatura antiga ensina o profissional a pressionar para assinar o papel, e o método provou de forma cabal que o fechamento agressivo destrói toda a confiança construída na última hora, o que deve acontecer nos minutos finais? O profissional simplesmente recolhe o bloco de notas de couro, dá um sorriso cortês e reza por um milagre no dia seguinte? De forma alguma. A metodologia substitui a ansiedade paralisante do fechar a venda pela busca estratégica e intencional do avanço. Neil Rackham estabelece 4 ações concretas para o encerramento elegante da conversa. A primeira é manter o foco absoluto no desenvolvimento das necessidades fortes que foram investigadas na etapa anterior. E a segunda ação? A segunda é esclarecer qualquer preocupação remanescente com extrema transparência, entendendo que objeções não são ataques pessoais ao intelecto do advogado, mas sim pedidos de socorro do cliente por mais informações e mais segurança. A terceira ação seria resumir os benefícios, alinhando meticulosamente o que o escritório pode oferecer com as dores que o próprio indivíduo verbalizou durante a fase de necessidade de solução. E a quarta ação coroa o encontro de forma prática, propor um compromisso adequado. Pelo que entendi do texto, não é pedir a assinatura imediata de um contrato milionário na primeira visita, mas buscar um avanço real. Exato. O artigo sublinha com muita propriedade que o oposto do avanço é a continuação vaga. Aquele terrível encerramento onde alguém levanta, aperta a mão e diz: "Ótima conversa, vamos nos falando na semana que vem." Essa frase é o cemitério das negociações jurídicas no Brasil. Com certeza. É onde as propostas morrem. Um avanço exige ação mútua e compromisso de ambas as partes. Pode-se agendar uma reunião decisiva com os sócios remanescentes da empresa, que não estavam presentes, aprovar o esboço inicial de um cronograma de auditoria legal ou formalizar o envio de uma proposta de honorários com uma data específica e irrevogável para a resposta. Se avaliarmos o cenário maior, conectando a teoria à nossa prática diária, entraremos na parte que considero o banho de realidade mais necessário de toda a análise de André Medeiros. Advocacia não é o mesmo que vender assinaturas de software corporativo ou celulares no Canadá. O exercício do direito no Brasil possui limitações éticas rigorosíssimas. E o texto tem o mérito de mapear os chamados pontos cegos do spin selling que exigem extrema cautela, a começar pela ética e pela confidencialidade regulada pela OAB. Essa observação do texto é indispensável para quem atua no direito brasileiro. O método SPIN cria um nível de empatia e confiança tão profundo que pode induzir a parte a revelar segredos industriais sensíveis ou detalhes íntimos de um litígio familiar muito antes de haver qualquer formalização de sigilo ou assinatura de contrato de confidencialidade. O cliente baixa a guarda completamente. Sim, e é dever sagrado de quem conduz a reunião manter o rigor ético, evitando que a técnica de investigação de necessidades ultrapasse a linha do desconforto ou viole diretrizes de conduta profissional. Não se pode usar a escuta ativa para devassar a privacidade alheia de forma leviana apenas para forçar uma venda. E existe o risco inverso também, que me parece muito presente na realidade dos escritórios. Se o advogado passar o tempo todo aplicando rigorosamente as letras do SPIN, apenas fazendo perguntas investigativas por 1 hora inteira como prescreve o método, não existe um grande perigo dele parecer tecnicamente inseguro ou até mesmo incompetente aos olhos de quem contrata? Afinal, quem procura um grande escritório espera respostas concretas e direcionamento firme, não apenas uma sessão de terapia corporativa. O desequilíbrio entre investigação profunda e aconselhamento técnico é um ponto cego extremamente perigoso. O método serve para pavimentar a estrada da confiança inicial. Logo em seguida, é imperativo que o profissional assuma as rédeas da situação. Mostrar a que veio. Exatamente.
Deve demonstrar a expertise jurídica desenhando cenários factíveis com base na lei e apontando as implicações legais das decisões. A investigação prolongada, sem a entrega subsequente de autoridade e conhecimento, gera frustração profunda no cliente corporativo. Outro ponto sensível que merece destaque é o gerenciamento de expectativas. A metodologia na área puramente comercial geralmente promete a solução definitiva para o problema. Na advocacia, como qualquer pessoa atuante nos tribunais sabe muito bem, nunca se garante resultado final de processo judiciário. Garantir resultado é uma infração ética grave, além de uma ingenuidade processual. Sem dúvida. O SPIN deve ser usado para alinhar realidades complexas, mantendo transparência absoluta sobre as incertezas e os riscos inerentes a qualquer litígio, em vez de criar promessas ilusórias de vitória certa apenas para conquistar o cliente. Essas ressalvas éticas demonstram uma tremenda maturidade da análise da Advoco Brasil. Compreender de forma lúcida os limites da técnica importada permite que o profissional negocie com elegância, respeitando a liturgia e a seriedade da profissão. E para garantir que toda essa teoria brilhante saia do papel e transforme carreiras, o artigo finaliza oferecendo um plano de ação bastante pragmático para quem nos acompanha. O famoso plano de 7 dias. Aqui cabe uma observação realista e talvez um pouco sarcástica, pois a desculpa universal nos corredores jurídicos e nas salas de audiência é a falta crônica de tempo para estudar gestão, negociação ou qualquer coisa que não seja um acórdão do STF. Medeiros desmonta essa narrativa da falta de tempo ao propor o domínio das 213 páginas do livro original com um investimento de apenas 15 minutos diários de leitura focada durante uma única semana. Mas o que torna o dia 1 desse plano um desafio tão hercúleo para os profissionais de destaque? O primeiro dia do plano exige desaprender. E desaprender é um processo doloroso. Exige que o indivíduo deixe o próprio ego de lado, guarde os diplomas na gaveta e aceite que a postura professoral, na verdade, afasta quem está genuinamente disposto a pagar por soluções. O plano evolui dia após dia para o treinamento prático da formulação de perguntas das 4 categorias e culmina na exigência vital de estabelecer métricas de conversão para a gestão do escritório. E como seriam, na prática, essas métricas na rotina de uma banca jurídica? Pois, definitivamente, não estamos falando de um e-commerce que mede cliques e um botão de compra na tela do celular. Uma métrica perfeitamente tangível para a advocacia seria acompanhar sistematicamente a taxa de reuniões iniciais que resultam em avanços reais contra aquelas que terminam na continuação vaga do "vamos nos falando na semana que vem". Uma auditoria interna das próprias negociações? Exato. Quantas propostas enviadas após uma investigação completa e empática do modelo SPIN foram efetivamente assinadas, em comparação com o método antigo do envio mecânico de tabelas de honorários frias por e-mail. Medir esses resultados rigorosamente e entender onde a abordagem humana falhou no processo é o degrau definitivo que separa o escritório amador, que sobrevive de indicações aleatórias, da excelência operacional sustentável. É uma síntese extraordinária e muito necessária para o momento atual do mercado. Fica muito claro que o método transforma aquela relação tradicionalmente tensa, fria e utilitária em uma parceria genuína e de longo prazo. A verdadeira persuasão contemporânea na esfera legal não se baseia de forma alguma em falar palavras mais difíceis do vernáculo ou ostentar currículos intermináveis, mas sim na arte de conduzir a mente humana por um processo lógico de descoberta. Fazer com que o serviço jurídico seja percebido, no final da conversa, como um investimento mais sólido e indispensável para proteger patrimônio, liberdade e paz de espírito. E, para encerrar nossa análise profunda de hoje com chave de ouro, passo a palavra para uma reflexão final que a leitura atenta desse ecossistema da Advoco Brasil nos sugere. Há uma questão latente que paira no horizonte de quem atua no direito atualmente. O próprio ecossistema da Advoco Brasil costuma trazer esse tema à tona com muita lucidez. O avanço inexorável da inteligência artificial.
Sistemas algorítmicos complexos já automatizam análises jurisprudenciais densas, elaboram minutas contratuais sofisticadas e estruturam teses iniciais em questão de segundos. Uma realidade incontornável que assusta muitos profissionais. Sim, e diante da hiperautomação inevitável de quase toda a parte puramente técnica do direito, fica o questionamento provocador para quem nos ouve. Será que a habilidade profundamente humana de aplicar conceitos análogos ao spin selling, ler as emoções não ditas em uma mesa de reunião tensa, formular com empatia a pergunta exata que atinge o cerne da dor corporativa e construir relacionamentos ancorados em confiança real, não será, no fim das contas, a única barreira de proteção sólida que impedirá a obsolescência do advogado moderno? A tecnologia engole as leis de forma voraz, mas a complexidade da tomada de decisão humana ainda é um território restrito à inteligência emocional e à conexão verdadeira. É um convite urgente para uma reflexão estratégica sobre o futuro da profissão. Uma provocação vital e necessária para fecharmos as cortinas do programa de hoje. No final do dia, processos judiciais são sobre pessoas, empresas são feitas e geridas por pessoas, e conflitos complexos só são resolvidos quando pessoas sentem que suas dores foram verdadeiramente compreendidas. Agradecemos imensamente a companhia e a audiência de quem nos acompanha em mais este Deep Dive. Reforçamos a recomendação enfática para que aprofundem os estudos no artigo brilhante de André Medeiros, disponível no portal da Advoco Brasil. Um excelente dia para todos, continuem questionando as certezas absolutas da profissão e até o nosso próximo mergulho analítico.